Paz do Senhor, povo de Deus, boa tarde, tudo bom com vocês? Para mais uma segunda, glória a Deus, com o livro de Mateus, né? Já quero profetizar uma semana de paz, uma semana de vitórias, uma semana de conquista, uma semana de realização sobre a sua vida, amém? Em nome de Jesus, segunda-feira, glória a Deus. Todas as segundas-feiras é esse respiro, né, de forças, né, para que a gente consiga carregar mais uma semana com a presença de Deus. Amém? Vamos ler. A palavra hoje está em Mateus. A gente sabe que a gente está fazendo estudo, né? Segunda Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente está fazendo os evangelhos. Se você perdeu alguma mensagem, vai lá no Leitura Diária Oficial e se atualiza, né, de tudo aquilo que está sendo ministrado, né, pela minha vida, a vida da Aline, a vida da Fabíola e a vida da Gisele. E do pastor Marcos também, viu? Vamos ler? Tá lá em Mateus 5, a gente vai ler o 11 e o 12, que vai dizer assim, ó: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Às vezes as pessoas confundem, né, e falam assim: perseguição por conta de erros, pecados, e perseguição por você ser uma pessoa que leva o evangelho. Mas leva o evangelho de que maneira você leva o evangelho? Porque assim, queridos, a gente dizer que somos cristãos, né, e dar exemplos, e de fato seguir Jesus, pregar o evangelho genuíno, falar da palavra de Deus, confrontar, né, chamar a atenção daquelas pessoas que estão praticando o pecado, estão na escravidão do pecado, né? Há uma diferença, porque às vezes pessoas trazem para si perturbações porque abrem suas bocas demais. Porque a palavra do Senhor diz: daquele que abre muito sua boca, traz perturbação. Não lembro exatamente como é que está escrito, porque eu não fui lá. Mas está em Provérbios. Então, o que é que acontece? Então, essas pessoas trazem perturbação para sua vida e acaba dizendo: ah, não, é porque eu sou crente, porque eu tô pregando a palavra e tal. Uma coisa é você ser crente, ser perseguido porque você fala a palavra, você prega a verdade, você fala da verdade, você tem uma conduta de verdade de cristão e as pessoas não gostam de você porque você é cristão, mas sua vida é íntegra diante de Deus, sabe? Sua vida é uma vida honesta, então você sofre perseguições. Então a palavra te assegura que você, como é que a gente vai dizer aqui? O que é que ela diz aqui, bem claro? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disser mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão. Mas tem pessoas que não dão um bom testemunho. Tem pessoas que falam mal de B, A, C, D. Tem pessoas que é crente, leva o nome de Jesus e fica batendo boca aí. Tem gente que é crente e cumpre não paga. Tem gente que é crente, que leva o nome de Jesus, mas é caloteiro, não dá um bom testemunho. Fala de toda a rua. Mente que é uma beleza. Então você entende a diferença do crente genuíno, do crente verdadeiro e do crente, eu vou titular assim, meia boca. Porque ele conhece a palavra, mas pratica aquelas coisas que desagradam a Deus e faz com que o nome de Jesus seja aí, sabe? Eu não vou botar o nome de Jesus, porque Jesus é Jesus, Jesus não entra em nada. Mas assim, é cristã, é da igreja tal, e fica tipo titulada como, ou até aquelas que ficam namorando, né, que é crente, aí namora com um, namora com o outro. Aquele que é casado e tá
se prostituindo, tá adulterando, sabe? Então, esses tipos de crente que pratica esse tipo de coisas não tem nada a ver com a sua perseguição com o nome de Jesus. Se conserte, se coloque na posição que toda essa perseguição se levante e vai acabar. Mas não titule, por isso eu sou crente, por isso que eu tô passando por essa perseguição. Mas a palavra diz assim, 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 assim. A palavra diz para aqueles. Aí você tem exemplo de quem? De João Batista. João Batista foi morto porque pregava o evangelho. Confrontou Herodes. Que ele estava fazendo coisas que não devia. Então ele estava pregando, era um homem que tinha respaldo bíblico, um homem que tinha características de crente, andava na verdade, procurava viver a verdade. Então a gente tem que parar com essa conversa fiada. Eu tô todo errado, praticando várias coisas, das quais eu citei, que eu não vou repetir de novo. E sou perseguida, as pessoas se falam, vai seu crente. Aí quando ele passa, vai crente fajuto, vai crente isso, vai crente aquilo, vai não sei o quê. E aí, porque eu estou sofrendo perseguição por causa do evangelho. Gente, acorde. Em nome de Jesus, acorda. Vamos viver o verdadeiro evangelho genuíno. Não tô dizendo que você que eu não erro, não falho, não, sabe? Mas viver uma vida onde a Bíblia vai dizer que você é rodeado por uma grande nuvem de testemunhas e você não dá testemunho de cristão verdadeiro. Então, quando a perseguição vir, não diga que é por conta disso, não. A Bíblia vai bem explícita, ó. Bem-aventurados sois vós que quando injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você percebe a diferença dos profetas de hoje? Daniel, ele não adorou a estátua. Ele não adorou a outro Deus, não, Senhor. Ele continuou praticando a mesma coisa que ele fazia antigamente. Sadraque, Mesaque e Abednego. E qual foi a consequência? Foram para a cova dos leões, foram para a fornalha de fogo. Mas independente de qualquer coisa, tinha motivo porque eles não adoraram a outros deuses. Hoje, infelizmente, tem muita gente falando muita besteira, dizendo muita bobagem, falando muita coisa, dizendo que não tá nem na Bíblia, que o Senhor nem falou nada e que você, enfim, gente, pregue a palavra com sabedoria. Jesus não saía por aí falando um bocado de besteira, não. Jesus ia dizendo o que estava escrito na Bíblia. Jesus falava nitidamente. Jesus usou até algumas vezes, não lembro quantas vezes, ou não lembro se fez, então nem vou citar. Mas Jesus, ele simplesmente pregava a Deus, ele pregava o evangelho, ele pregava o arrependimento. João Batista da mesma maneira. Em nome de Jesus, querido, não sai por aí falando besteira, não. Não sai por aí dando mau testemunho, não. Fica tão feio pra mim, pra você. Quando a gente pega, assim, um título que nós temos, que é tão importante. A Bíblia diz que os primeiros cristãos saíram evangelizando, pregando, salvando, libertando, curando, através do evangelho, através da palavra. Aí você olha Estevão. Estevão foi apedrejado. Foi porque Estevão falou nada que estava na Bíblia? Ou quis aparecer? Não. Porque Paulo, o Saulo, estava perseguindo a igreja que pregasse o evangelho, ele estava matando. E hoje você tem liberdade para falar do evangelho e você só fica defamando o nome de Jesus, defamando o evangelho. Queridos, em nome de Jesus, vamos acordar. Não é mais tempo de brincar. Não é mais tempo de hoje estar na igreja, amanhã estar no mundo. Não é tempo mais de você dizer hoje eu quero, amanhã eu não quero. Não. Tire constância da sua vida para que naquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, você esteja preparado, eu esteja preparado. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. A palavra, ela é espada e ela corta. Ela faz divisão da alma e do espírito, da junta da medula. Queira ser mortificado, transformado pela palavra em nome de Jesus. Para que naquele grande dia você ouça, venha bendito do meu Pai. E
Se alegre quando você pregar a verdade, e alguém se levantar contra você. Porque não está se levantando contra você, está se levantando contra a palavra. Então, isso daí você pode se alegrar e se exultar. Porque grande vai ser o meu seu galardão. Jesus poderoso, Senhor. Nos ensina, Deus, o verdadeiro evangelho, Deus. Nos ensina, Senhor, a ser mensageiros da cruz, mensageiros da sua palavra. Hoje é tanta coisa que a gente tem visto, Senhor, pessoas falando de si mesmo, pessoas falando o que fazem, que deixam de fazer. E nada de pregar o teu evangelho, Jesus. É muita mensagem emotiva, muita mensagem elevando. Você vai dar certo, você vai vencer, mas se eu não estiver andando conforme a palavra, eu não vou vencer, eu não posso me enganar, Jesus, eu não posso enganar as pessoas. Senhor. As pessoas reclamam hoje porque a gente fala a verdade, nua e crua, dura, mas ela é realidade. O Senhor disse para Pedro, vocês também não vão. Para Pedro, ele falou para todos os discípulos, vocês também não vão, o sermão estava sendo duro, e ele disse, Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, a palavra do Senhor é vida. Então que possamos pregar ela, viver ela, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, ajuda a tua igreja, o Senhor está às portas, Senhor, o Senhor está vindo, Deus. Então nos prepara, Senhor, nos prepara, Jesus, nos prepara como homens e mulheres, Jesus, que pregam verdadeiramente o Evangelho. Oh Deus, muito obrigada, abençoa os meus irmãos, que o Senhor possa conscientizá-los, Senhor, que ser perseguidos pelo Evangelho não é ser perseguido por falar o que você pensa, é ser perseguido por falar aquilo que está escrito de forma genuína, de forma verdadeira, para que teu nome seja glorificado. Deus, muito obrigada. Toma a tua palavra, que flui em cada coração. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus.